Genesis chapter 1. Where else could we begin? At the beginning, in Genesis 1. Então nós vamos começar do princípio e ver em Gênesis quem Deus diz que nós somos. Gracious Father, thank you for the privilege of just opening your word. Lord, speak to our minds, speak to our hearts, Lord, speak to our hands and our feet, we pray, in Jesus' name. Amen. So I'm going to read just verse 26 and 27. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over livestock and over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his image. In the image of God he created him. Male and female, he created them. Então nós vamos ler de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. And in chapter 2, verse 18 says, "The Lord God said, it is not good for man to be alone. Let us make a helper suitable for him." E no capítulo 2, versículo 18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. So having been made by God, Adam and Eve, what do you think they spent their time doing? Então, tendo sido criados por Deus, o que acham que esse homem fez? As God explained to them, it was their job indeed to look after the rest of the things that he had made. Como Deus explicou, era o dever deles cuidar das demais coisas que Deus criou. But frankly, without disease and issues like that must have been a lot simpler job than it would be today. Mas se formos pensar que sem doenças e todo o resto, devia ser um trabalho bastante fácil. And I'm sure they must have spent time talking to each other. E eu acho que deviam ter passado bastante tempo a conversar um com o outro. And of course, we discover in the Bible that they spent time talking with God. E como vemos na Bíblia, eles passavam bastante tempo a conversar com In Deus. this wonderful, extraordinary place called the Garden of Eden, where God walked Nesse and lugar, talked with them. nesse lugar extraordinário que se chamava o Jardim do Éden, e onde Deus caminhava junto deles. Now, as these verses told us, God said, "I'm going to make people in my image, in my likeness." Como o verso nos diz, Deus disse, eu vou criar o homem na minha imagem e à minha semelhança. So God is saying there, isn't he, that as his creation, we reflect something of what he is like. Então, o que Deus está a dizer de facto é que nós, como criação dele, refletimos algo do seu caráter. And God immediately said, it's not about having one person, it's about having two people, and then ultimately the two people become more people and so on. E como Deus disse, não era sobre uma pessoa, era sobre duas pessoas se juntarem e tornarem 3 e 4 e 5 assim ó. And part of how God made us is that we desire to relate to other people. E como Deus nos fez, nós temos o desejo de relacionarmos com os outros. He has made us to live in relationships with others. Deus nos fez para vivermos em relacionamento com os outros. And that is a reflection of what God himself is like, isn't it? E isso é um reflexo de quem Deus é, na verdade. We have this mysterious word Trinity, the Trinity of God. Nós temos essa palavra misteriosa, a Trindade de Deus. God is Father, God is Son, God is Spirit. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. And the Bible gives us lots of examples of how they talk to each other, E a Bíblia nos dá muitos exemplos de como eles conversam uns com os of outros. how they would do things for each other, Como fazem as coisas uns pelos how they outros. took care of each other, Como cuidam uns dos outros. how sometimes two of them or three of them they work together. Como ou 2 ou 3 trabalham juntos. So God himself is a being in relationship Então Deus é um ser em relacionamento. in a way that sort of is very, very hard for us to understand. It's a great mystery, isn't it? De uma forma que é bastante difícil de entender. É um grande mistério. Of course, tragically, having been made to live in relationships, we then, as human beings, made a great big mess of things. E, infelizmente, apesar de termos sido criados para viver em relacionamento, nós fizemos um grande pecado.
Fizemos um grande erro. And as we read in chapter 3, verse 23, E, the outcome of making this big mess of things was so the Lord God banished him, that's Adam and Eve, from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. então, como vemos no capítulo 3, versículo 23, diz: Por isso o Senhor Deus os mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo ao qual lhe fora tirado. Because we as humans had rejected the kind of relationship with God that he wanted us to have, we had to depart from his presence. Porque como nós rejeitamos o relacionamento que Ele nos criou para ter com Ele, tivemos que ser expulsos da sua presença. So God then set up a system of sacrifices so that people could, in a particular way, draw near to him. Então Deus criou um sistema de sacrifícios que permitisse que nós nos relacionássemos e voltássemos para Ele. And over years, millions of animals were sacrificed to give people the opportunity to experience something of God. E ao longo dos anos, milhares de animais foram sacrificados para nos dar a oportunidade de ter esse relacionamento com Through the Deus. Old Testament, there's a handful of people that God describes as his friends. No Velho Testamento há uma mão cheia de pessoas que Deus descreve como sendo seus amigos. But for God, that was not sufficient. That was not what he wanted and what he planned. Mas isso não era suficiente para Deus. Esse não era o plano de Deus. And so, of course, he then sent his son to die on the cross and pay the price of our sin. Então ele enviou o seu filho para morrer na cruz para pagar o preço do nosso pecado. And what happened as he did that was that curtain in the temple which separated the presence of God from human beings was torn in two. E quando ele fez isso, o véu que separava o templo das pessoas, ele se rompeu em dois e abriu esse caminho. So that again, because of the death of Jesus, people could live in the presence of God. Então, por causa de Cristo, as pessoas têm o privilégio de viver na presença de People Deus. could go back to how it was in the Garden of Eden. People could walk and talk with God himself. As pessoas que puderam viver como era o plano de Deus no Jardim do Éden, andar e caminhar e conversar com Deus. So because of what Jesus has done for us, how does God describe his relationship with us now? Então, por causa do que Cristo fez por nós, como Deus descreve a relação dele conosco agora? Well, we have that wonderfully set out for us in the first chapter of John, and we're going to read a verse there, and then we'll read a few other verses in the New Testament as well. E isso está descrito no livro de João, capítulo 1. In que John nós vamos ler. 1:12, it says this: Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Então, em João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz o seguinte: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. To those who received him, that's meaning Jesus, Aqueles que receberam a Jesus, to those who believed in the name of Jesus, aqueles que creram no nome de Jesus, he gave the right to become. Ele deu o direito de se tornarem. It doesn't say servants, Não é servos, it doesn't say soldiers, não diz soldados, it doesn't even say disciples. nem sequer diz discípulos. The fundamental word which describes what our relationship with God is children. A palavra que descreve o relacionamento nosso com Deus é filhos, Because we are born of God, porque somos nascidos John de Deus. says, born of his Spirit. João diz, nascidos do seu espírito. Now, this idea about being children of God is pretty controversial. Essa ideia de ser filhos de Deus é uma ideia muito controversa. In many churches today, it will be said that we're all children of God. Everyone is a child of God. Em muitas igrejas hoje é pregado que somos todos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. There are some hymns in truth and songs which really
almost say that same thing. That doesn't matter who you are, everyone that God has made is a child of God. Há muitos hinos, de facto, que dizem exatamente isso, que todos são filhos de Deus, não importa quem tu és filho de Deus. And this fits the spirit of the age, doesn't it? We need to include everyone. E isso é bem de acordo com os tempos de hoje, que temos que incluir todo mundo. We don't want anyone feeling they're left out. Não queremos que ninguém se sinta excluído. So let's say that we're all children of God. Então vamos dizer que somos todos filhos de Deus. Yet this is one of the devil's biggest lies. Mas isso é uma das maiores mentiras do inimigo. Because there is absolutely nowhere in this book that it says everyone that God has made is a child of his. Porque neste livro não existe nenhuma passagem que diga que todas as pessoas que Deus fez são filhos dele. And clearly it suits Satan's, it's to Satan's advantage that people think that. E claramente é uma desvantagem para as pessoas que pensam isso. Because if that's the case, why do we really need to see people converted? Então, porque se de facto isso for verdade, para que é que as pessoas precisam se converter? We can just pat people on the back and say, it's okay, don't worry, you are a child of God. Podemos só dar um tapa nas costas e dizer, muito bem, tu és filho de Deus. Yet John is so clear in this verse, isn't he? That it's to all who received him, who believed in his name. Mas o versículo é bem claro, é todos os que nele creram e receberam o seu nome. I belong to a very exclusive group of people. Eu pertenço a um grupo muito exclusivo de I pessoas. belong to a tiny minority of the world's population. Eu pertenço a uma pequena minoria da população do mundo. Of people who have received the Lord Jesus. Das pessoas que receberam o Senhor Jesus. Who have believed in the name of the Lord Jesus. Que creram no nome de Jesus. And therefore have become a child of God. E então se tornaram filhos de Deus. Now, I know many of you are here, are in that exclusive group with me. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui também pertencem a esse grupo. But we are in a tiny minority. Mas somos uma pequena minoria. And let's be careful about our language and not give anyone the impression that we're all, God's the father of all. God is not the father of all. That is never, ever said in Scripture. Então vamos ter cuidado de não dizer que somos todos filhos de Deus. Nós somos uma minoria, os que podemos ser chamados filhos de Deus. God is the father of those who have believed and received him. Deus é o pai daqueles que creram no nome dele. Let's just look at a few verses in Romans chapter 8. Vamos só ver uns versículos em Romanos capítulo 8. So Romans 8, beginning at 13, reading through to 17, says this. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Because those who are led by the Spirit of God are sons or children of God. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship. And by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirits that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Então, Romanos capítulo 8, versículo 13 até 17, diz o seguinte: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os seus atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que vos torna filhos de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de facto participamos do seu sofrimento para também participarmos da sua glória. Therefore, when we become a child of God, we receive, Paul says, the spirit of sonship, the spirit of being a child of God, spirit with a capital S. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito com o S maiúsculo.
Ah, Yeah. Spirit, sorry. É o E maiúsculo. This is exactly what Jesus was explaining to Nicodemus, wasn't he, when he met him one night? E era isso que que Cristo estava a explicar a Nicodemos naquela noite. That he needed to be born again, not of water, but of the Spirit. Que ele precisava de nascer de novo, não da água, mas do Espírito. So when we receive him, we are born again of his Spirit. We are born into sonship, into becoming a child of God. Então, quando recebemos, nascemos do Espírito, nos tornamos filhos de Deus e children of God. Children of God? Is that Portuguese? I'm thinking, have I missed something? It's okay. Okay, and then Paul goes on to say, in that same verse 15, and by him we cry, Abba, Father. E o versículo 15 diz que por ele nós clamamos Abba, Pai. Because that is now the reality of our relationship with him. Porque essa agora é a realidade do nosso relacionamento com ele. And you probably know that the word Abba is the Aramaic, the common day word used at that time for dad. E a palavra Abba, como vocês sabem, é a palavra em aramaico que quer dizer uma forma carinhosa de dizer pai. So Paul is saying when we come and when we talk with God, okay, our Father, he's not now some distant being to us. He is someone we call Dad. Então, o que Paulo está nos a dizer é que quando nós conversamos com Deus, Ele não é um ente bem lá afastado. Ele é uma pessoa íntima, é o nosso Pai. With our own royal family in this country, it's only a few generations ago where the children had to call their dad Sir. Com a família real deste país, não foi há muito tempo que os filhos só lhes era permitido chamar ao pai de Senhor. Sir. Yeah. They weren't even allowed to call their dad father, let alone dad. Eles não lhes era permitido sequer chamar de pai. Eles tinham que dizer Senhor. And they were given two slots, one in the morning and one in the time slots, one in the evening when they could speak to their dad. And their dad would come and talk with them. E eles só tinham 2 oportunidades por dia de falar com o pai. O pai vinha, eles tinham um horário marcado, o pai vinha e conversava com eles. The good news is that's not like our Father in heaven. E graças a Deus que esse não é o relacionamento que nós temos com o nosso Pai He doesn't have celestial. time slots for us to come to him. He is always available for us to come to him. Não precisamos fazer marcação para falar com ele. Ele está sempre disponível para falar At connosco. any moment we can say Abba, Father, and we are talking with God. A qualquer momento nós podemos dizer Abba, Pai, e estaremos a falar com o nosso Pai. Well, Paul goes on to say in verse 16, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Paulo diz no versículo 16 que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Here Paul's pointing out to us the assurance that we can have that we are his children. A segurança que nós temos que somos seus filhos. The devil would love to convince us sometimes otherwise. He'll make us doubt it. Am I really God's child? O diabo, ele tenta, na verdade, confundir-nos e fazer-nos duvidar. Pensamos, será que eu sou mesmo filho de Deus? Have I really been born again? Será que eu realmente nasci de novo? Well, it's the role of the Holy Spirit to remind us that by his presence in our lives, that's proof that we are a child of God. E a prova, o Espírito nos mostra que... Sorry, I've lost it. That's okay. It's the job of the Holy Spirit, one of his jobs, to remind us in our spirits that we are a child of God. Então é o dever do Espírito Santo nos lembrar a cada dia que nós somos de facto filhos de Deus. So when we doubt that, let's just, say, Holy Spirit, just remind me, give me again that assurance that I'm your child. Então, quando nos esquecemos disso ou quando duvidamos, vamos parar e pensar, Espírito Santo, faz-me lembrar de novo que eu sou filho de Deus. And there's one more wonderful implication that Paul gives us of being God's children in these verses. E há mais uma outra vantagem que Paulo nos lembra de sermos filhos de Deus. Because verse 17 says, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Então, nós, no versículo 17, diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
There's no greater proof that we're someone's child than that we inherit from them. Não há uma forma melhor de provar que somos filhos de alguém do que herdarmos algo dessa pessoa. That's simply put the way the law of this land works. É da forma que a lei desta terra funciona. Unless a parent insists otherwise, and there's still some safeguards, it's the children who inherit from the parents. A não ser que o pai insista que não quer, e mesmo assim existem formas de rebater, os filhos são herdeiros dos pais. And Paul says we are heirs of God with Christ. E Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus com Cristo. We are going to inherit from God. Nós vamos receber a herança de Deus. Not that God's going to die. Não que Deus vá morrer. But there'll come a time when he shares in his inheritance with us. Mas vai chegar o tempo em que ele vai partilhar uma herança conosco. And Paul describes what that is. E Paulo descreve o que é isso. He says, if indeed we share in his sufferings, that's now. E Paulo diz que se de facto partilharmos do seu sofrimento, que é agora, In order that we may also share in his glory. de forma que também possamos partilhar da sua glória. What on earth can that mean? That God is going to share his glory with me as his child, but that's what it says. O que será que isso quer dizer? Que Deus vai partilhar a sua glória conosco, mas é isso que a palavra diz. And therefore that's what I believe. E eu creio. That's what I rejoice in. That E isso me traz alegria. in some incredible way my heavenly Father is going to share his glory with me. Que de alguma forma o meu Pai Celestial vai partilhar a sua herança comigo. Okay, let's just look at a couple of other verses in 1 John. Vamos só ver uns versículos aqui, umas passagens aqui em 1 João. 1 John 3, 1 João beginning at 3. verse 1, reading verse 1 and verse 2. 1 João, capítulo 3, versículo 1 and 2. 1 and 2, yeah. How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are! Exclamation mark. I don't know if you've got that in your version, but we have. I do. The reason the world does not know us is that it did not know him. Dear friends, now we are children of God. And what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Ponto de exclamação. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. We shall be like him? Seremos como Ele? What on earth can that mean? O que é que isso quer dizer? If you could explain that, you can't explain it. Se vocês conseguirem explicar isso, vocês não conseguem explicar. We cannot comprehend that, can we? Nós não conseguimos compreender Because we isso. don't know what he is really like in all his splendor and wonder. Porque nós não sabemos como Ele é na sua a sua maravilha e a sua glória. But John says we will be like him. Mas João diz que seremos como Ele. We just need to take hold by faith of this truth. Só precisamos receber essa verdade com fé. Allow it to capture our hearts and fire us up with love for him. Deixar que cative os nossos corações e nos encha de amor por Ele. Why has God done all this for us? Por que Deus fez tudo isso por nós? John answers that question, doesn't he, with the beginning words of this chapter. João responde essa pergunta com a abertura deste capítulo. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Vejam como é grande o amor que Deus nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. God's great love has been lavished. That means sort of poured out, to overflowing upon us. O amor de Deus, a palavra em inglês é lavish, é tipo derramou,
sobre nós, esse amor que Deus derramou sobre overflow, transbordou em cima de nós. Yeah. God's love for us. O amor de Deus por nós. In some ways, it's the shame, isn't it, that we're using in English and in Portuguese the same word about God's love that we use about human love. De certa forma, é até triste que nós usamos a mesma palavra para descrever o amor de Deus como quando descrevemos o amor humano. You'll probably know that the original translators and so on struggled with how to translate this. Vocês provavelmente sabem que a tradução original teve muita dificuldade em encontrar a forma certa de descrever esse amor. Because they knew that however wonderful human love is, Porque eles sabiam que, independentemente do quão maravilhoso o amor humano it's so inadequate to describe the love that God has for é us. completamente inadequado para descrever o amor de Deus por nós. We can just, again, believe into this truth. Nós só podemos crer nessa verdade. You know, that this is what motivated God to do all that he has done for us, to make us his children and then his heirs. Que foi isso que motivou a Deus de fazer-nos seus filhos e nos tornar herdeiros. Jesus, of course, gave a wonderful example in the story that we call the prodigal son. Deus nos dá esse exemplo na história do filho pródigo. There was the son who wasted his whole inheritance, Havia o filho que esbanjou toda a sua herança, who disgraced the family as ending up living amongst pigs. que levou o nome da família para a lama e acabou por viver como um porco. And yet when he came home, what did the father do? E quando ele voltou para casa, o que o pai fez? Did he say, there's the pigsty, you can carry on living in there? Ele disse-lhe, olha, tem ali o chiqueiro, podes continuar a viver lá? He gave him, we read in scripture, Jesus said he gave him a great big hug. A escritura diz que ele deu-lhe um abraço muito grande He kissed him. e o beijou. He got out his best robe and put it on him. Tomou as suas melhores vestes e pôs nele. He gave him a swanky ring to go on his finger. Deu-lhe um anel enorme para pôr no dedo dele. Sorry about that word. He put new I was trying to describe it. He put new sandals on his feet. Ele pôs uns sapatos novos no pé dele. He killed the best animal that they were saving for something special and had a wonderful feast. E ele matou o melhor animal que eles estavam a guardar para uma ocasião especial e fez um grande banquete. He lavished everything he'd got on that wayward son. Ele esbanjou tudo o que ele tinha, tudo o que ele podia naquele filho. And that's what God's just done for me and for you. E foi isso que Deus, na verdade, fez por mim e por ti. He's lavished everything that he's got, including his own son coming here, of course, and dying for us, Ele derramou tudo o que ele tinha, mandando o seu filho para morrer por nós, so that we could become his children. para que nós nos tornássemos seus filhos. So as we've already sung tonight, I just want to make the point that our Father is a good Father. Então, como He já is a good cantamos father. antes, eu quero só fazer mais uma vez o ponto que o nosso Pai é um bom Pai. And we need to acknowledge that, humanly speaking, that may not have been our experience with our human Father. E também sabemos que, humanamente falando, talvez essa não seja a experiência que nós tivemos com o nosso Pai terrestre. But we must put that in a different place Mas nós temos que pôr isso num lugar separado. and say whatever our negative experiences might have been about our earthly father, this is our good heavenly Father. E dizer que, mesmo que as nossas experiências não tenham sido tão boas com o nosso Pai terreno, o nosso Pai celestial é um bom Pai. So while the world outside in some ways looks at us as Christians and says, you're weird, E então, quando o povo lá fora olha para nós como cristãos e diz, vocês são estranhos. or we may feel the world says to us, we're nobody, Ou talvez o mundo nos diga que nós não somos ninguém. in reality, we're children of God. A realidade é que nós somos filhos de Deus. We've a heavenly Father Temos um Pai celestial who loves us que nos ama, profoundly and deeply. que nos ama de uma forma profunda e grande.
And of course, this has one massive implication that we can't finish without mentioning. E, de facto, isso tem uma implicação que não podemos terminar sem relembrar. One thing flows from this, Algo que transparece disso, and it may be good news or bad news for you. e talvez seja boa notícia ou má. But if he is your father and my father, Mas se ele é teu pai, meu pai, I'm your brother. eu sou teu irmão. And tua you're irmã. my brother and sisters. E vocês são meus irmãos. That's who we are. É That's, isso que that's nós our somos. relationship with each other. Esse é o nosso relacionamento uns com os outros. I didn't choose you. Eu não vos escolhi You didn't choose me. e vocês não me escolheram. God did that choosing. Deus escolheu. But we're all equal in his sight. Mas somos todos iguais aos seus olhos. That's how it is. É assim que ele é. And it's a fact which can't be broken. E isso é um facto que não pode ser quebrado. You know, at a human level, sort of relationships over time change, and we lose contact with some people. Some people even lose contact with brothers and sisters. Mas, de facto, muitas vezes é assim que os relacionamentos no mundo funcionam. Nós perdemos contacto uns com os outros e não falamos uns com os outros. But it's the fact that we are brothers and sisters of one Heavenly Father, you know, will never change. Mas isso não muda o facto de que nós somos irmãos em Cristo. Temos um Pai celestial em comum. Yeah. An implication of that then is sort of, you know, how well do we know our brothers and sisters, I guess, isn't it? E a pergunta é quanto nós conhecemos os nossos irmãos. That's the good thing about being able to sort of mix ourselves up a little bit on days like this. E isso é uma das coisas positivas de dias como hoje, em que misturamos uns com os outros. And the other occasions when we can do that, like when we come together to pray on a Friday. Ou outras ocasiões, como quando juntamos para orar nas It's sextas-feiras. really important to come and so that we get to know our brothers and sisters. E é muito importante que possamos vir para conhecer uns aos outros. Imagine if when we get into the heavenly feast, Imagina chegar lá no céu Jesus sits us down next to someone, e Deus faz-nos sentar próximo de alguém and we say to them, "Where are you from?" e a pessoa diz assim, de onde é que tu és? And they say, "Oh, I'm from Cliffwalk Church." E a pessoa diz, eu sou de Clifford Church. And you think, "Oh my goodness, so am I." E tu pensas, oh meu Deus, eu And também I sou. don't know you. Mas eu não te conheço. If I were Jesus, I'd do that. Se eu fosse Jesus, eu faria isso. The road outside here runs along here. A rua que aqui do lado, Is called Hermit Road. correct Hermit Road. Can you put that in Portuguese? Hermit Road. In English, you know what a hermit is? Vocês sabem o que é o hermit? So a hermit is someone who chooses to live on their own, and they go somewhere where hopefully no one will find them or Hermit, have anything to do with them for the rest of their lives. hermit é alguém que escolhe... Como? Ermitão. Eu vou explicar porque eu não sei. Nunca ouvi essa palavra antes. É alguém que escolhe se afastar de todo mundo e se isolar e viver sozinho para o resto dos seus dias. I don't know if one ever lived around here, Eu não sei se havia algum que morava aqui, but over the 2,000 years since Jesus being on earth, there have been lots of people who thought they could get closer to God by becoming a hermit. mas ao longo dos últimos 2000 anos em que Jesus esteve na Terra, houve muitas pessoas que achavam que se afastassem, se tornassem ermitão, podiam estar mais próximos de Deus. So they found caves and climbed up mountains and just lived on their own for years and years and years, and sometimes never appeared again. Então eles criavam caves e subiam nas montanhas e viviam lá longe de todo mundo. They lived a life that was completely the opposite of what God calls us to live. E eles viviam vidas que era totalmente o oposto do que Deus nos criou para ser. How were they loving their brothers and sisters? Sorry? How were they loving their brothers and sisters? Como é que eles estavam a amar os seus irmãos? How were they caring for those in need? Como é que eles estavam a cuidar daqueles que têm So necessidade? many things. God, in calling us to be his children, calls us to live in a relationship with each other. Há tantas coisas que, quando Deus nos chama para vivermos em comunhão, Ele nos chama para estarmos juntos. One last verse to look at, and one
mind-blowing truth. Mais um versículo para vermos de uma verdade realmente incrível. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, verse 46. Mateus 12, 46? 40, verse 46. Mateus 12, 46. Just going to read through to the end of the chapter. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside wanting to speak to him. And someone told him, "Your mother and brothers are standing outside wanting to speak to you." He replied to them, "Who is my mother? And who are my brothers?" Pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Então, Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus à multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram lá de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: "Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e a minha mãe." Jesus says that I am his brother. Jesus diz que eu sou seu irmão. You are his brother and sisters. Vocês são os irmãos e irmãs dele. That's what he says, isn't it? É isso que ele diz. That just, again, it's sort of one of those things, I can't really explain that, but that's what Jesus says. É uma daquelas coisas que eu realmente não posso explicar, mas é o que Jesus diz. When I get to heaven and I see Jesus, Quando eu chegar ao céu e eu vi Jesus, he's going to say, "Welcome, brother Trevor." ele vai dizer: "Muito bem-vindo, irmão Trevor." He's going to say, "Welcome, sister Jill." Ou "Bem-vindo, irmã Jill." That he is. That's how he views us. É isso que ele vai dizer. You see, actually, as the verse we saw in 1 John said, we are co-heirs with Christ. Como diz o versículo em 1 João, nós somos co-herdeiros com That Cristo. the people who inherit glory from the Father are Christ and us. Que aqueles que herdaram a glória com Deus somos nós? It's us? You said... Are Christ and us. Foi Cristo e nós. So We we have are... to speak this time. Sorry. We are brothers and sisters Nós somos irmãos e irmãs with him. com Ele. How incredible. How extraordinary. Isso não é extraordinário, incrível? This is the relationship we have with the Father calling us his child, Este é o relacionamento que nós temos com o Pai, que nos chama seus filhos, and with the Son saying, hey, you're my brother, you're my sister. e com o Filho que diz: "Vocês são meus irmãos." If John 1:12, if we have received him and believed in his name, Se, como diz em João 1:12, recebemos o seu nome, we have become children of God. nos tornamos filhos de Deus. So I'm not fussed about what the world might think of me. Então não quero saber o que o mundo I pensa de don't mim. mind what labels they give me. Eu não importo os rótulos que me dão. As far as I'm concerned, I'm a child of God Eu sei que eu sou filho de Deus. and I'm a brother of Christ. E eu sou irmão de Cristo. Let's pray. Vamos orar. Father God, we live in a very fallen world, Father. We live in a world which screams at us to take our values from them, to judge ourselves as the world judges us. And Lord, you know all the temptations we face. Lord, you know we don't naturally like it when people think maybe we're a bit strange or whatever and don't value us. But Lord, we thank you tonight for reminding us that you value us so much. You've placed the highest possible value upon each and every one of us and called us to be your children.
And I thank you personally, and I thank you for each brother and sister here who has placed their trust in you, has received you into their lives, and is now believing in you, and has become your child, and can call you Father. Oh, precious Father, we thank you. We thank you for what you have done for us. And Lord Jesus, we cannot make sense of the fact that you call us brothers and sisters. But Lord, this is who you call us. And we thank you for all that we can experience of you as we walk through life. You are not some distant being where we need to book time to talk to. But by your Spirit, you are living in us, walking with us, strengthening us, speaking to us, guiding us, enabling us, overflowing from us, that we might just be getting ready to share your glory. Lord, you know the sufferings that we are called, therefore, to walk through at this time. But Lord, we thank you tonight that you've reminded us of what the purpose of all this is, that we may lay hold and share in your glory through all eternity. Precious Father, thank you, thank you, thank you that we can know you in this intimate way because of your extraordinary, indescribable love for each one of us. We thank you. In your precious name. Amen. We're going to sing a great hymn of praise and acknowledgement to God that we are now his children. Let's just really lift our hearts as much as our voices, maybe more than our voices. We lift our hearts as we sing these wonderful words together.